Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Uma das partidas mais impressionantes pra mim do xadrez é a partida do Emil Joseph Dimmer, que faz 17 lances de peão na abertura seguidos. É um atrás do outro, só peão. Eu já mostrei a análise, já fiz a análise dessa partida no canal. Ela é realmente espetacular. Aqui eu vou mostrar pra vocês os lances, né? Os 17 lances de peão. E eu confesso pra vocês que desde que eu vi essa partida, assim, eu fiquei impressionado, assim, com isso, né? Uma das coisas mais impressionantes do xadrez, eu fiquei com uma vontadezinha, assim, de um dia conseguir fazer alguma coisa parecida, né? E aqui foram, então, os 17 lances de abertura do Emil Joseph Dimmer. Eu já fiz a análise e aqui, se você coloca a barrinha de avaliação aqui dos computadores, fala que tá bem equilibrado e o Joseph Dimmer acaba vencendo aqui essa partida, né? E ontem eu tive a oportunidade de jogar uma coisa né, mais ou menos com esse tema no chess.com. Tô jogando contra um adversário aqui de 2100 de rating. E sem nenhuma pretensão, galera. Aqui eu vou jogar minha partida normal, abrir com o peão do rei. Ele jogou com a Caro-Kann e eu saio buscando o centro. E eu jogo a Caro-Kann na variante do avanço. Até aqui eu não tava nem pensando em sair fazendo lance de peão. E aqui eu tava esperando que ele fosse jogar o lance bispo F5, o lance mais jogado da posição. Eu iria jogar H4, não é por nada não é pra fazer lance, um monte de lance de peão. Mas de fato essa variante ela pode ganhar por conta de E6, você pode seguir com G4, F3 e H5. Rafa, isso não é bem o Joseph Dimmer, ele fez muito mais lance de peão, eu sei, e a ideia nem é essa. Mas quando se joga contra bispo F5, H4, vai para uma linha normal, pode jogar H5, bispo D3, era isso daqui que eu tava imaginando que eu ia jogar. E6 e por aí vai, variante aqui da Caro-Kann, né? No entanto, nessa posição ele vai para uma variante que tá muito na moda agora, C5, e aqui eu defendo com C3. Até aqui eu não tô pensando em fazer lance de peão. Ele seguiu com E6 e aqui eu segui com A3, com ideia muito parecida de jogar contra a francesa, aonde isso daqui tá parecido com uma francesa na variante do avanço, aonde eu jogo com A3 e B4 para tentar acabar com uma possível pressão lá em B2 e tudo mais, né? Então por isso o A3 eu joguei aqui nessa posição e ele jogou com C4. E aqui eu joguei um B4 com a seguinte ideia, ganhar espaço na ala da dama e se ele me capturar en passant, as minhas peças ganham bastante mobilidade. E nesse momento ele joga com o cavalo aqui em D7 e aqui eu confesso para vocês no lance 7 eu faço o lance F4, que é um lance importante, trazendo já um suporte para o peão central. E depois que ele joga G6, aqui nesse momento me deu a vontade de jogar só lance de peão, né? Nesse momento me bateu a saudade da partida lá do Emil Joseph Dimmer. Eu falei, cara, eu fiz 7 lances de peão até agora. E assim, não é porque eu tava querendo nada, mas agora eu quero. Agora eu só tenho um único objetivo nessa partida. Fazer o máximo número de lances de peão que eu conseguir. E por isso aqui eu segui com A4, que curiosamente é o melhor lance da posição. Aqui ele seguiu com A5, tentando aí parar o meu avanço da coluna A. Aqui eu sigo com B5, mais uma vez é o melhor lance da posição. E agora ele segue aqui com B6, né? E aqui então eu fiquei procurando mais alguns lances de peão. E jogo com esse arriscadíssimo G4 aqui. Eu confesso que eu não... Depois que eu fiz eu vi, ixi, dama H4 vai trazer problema, né? Mas ele jogou no pré-move aqui, olha o tempo dele. Ele jogou no pré-move, bispo B7. Ele não tava contando com o meu G4, né? E aqui eu fiquei feliz, porque eu falei, agora tem uma maneira de eu impedir aqui a dama. Aliás, tem duas. Uma é desenvolvendo o cavalo para a casa de F3 e a outra é fazendo o lance de peão que eu tanto quero. H4 jogado aqui, então evitando a dama. E depois de cavalo E7, H5. Pessoal, por incrível que pareça, esse H4 e H5 que eu joguei também são os melhores lances da posição. Então não é que os lances estão sendo aleatórios, não, né? H5 agora imediatamente atacando a estrutura dele na ala do rei. E depois de dama C7, aqui sim eu não precisava capturar, mas eu pensei, eu preciso fazer mais um lance de peão. Peão toma, peão de F toma. E nesse momento aqui já foram 13 lances de peão. E aqui eu fiquei muito triste porque eu ficava pensando aqui, só sobraram 2 lances de peão, o resto tudo travou, né? E qualquer lance de peão aqui é ruim. F5 não faz nenhum sentido. A casa tá muito bem controlada e G5 vai criar um buraco eterno aqui na casa de F5. E aí nesse momento eu me deparei com a dura realidade de que tinham acabado os meus lances de peão. Falando sério, era o meu único objetivo mesmo, assim, até agora, era conseguir o maior número de lances de peão. E aqui eu entendi que tinha acabado, né? E aqui eu fui para uma ideia muito tranquila. Eu tenho um bispo muito mal aqui. Vale dizer, ó, a barrinha aqui, vocês conseguem ver a barrinha? Conseguem.
Barrinha tá falando que tá tudo bem pras brancas. Olha aí, 0,8, é impressionante, né? Depois de 13 lances de peão sem desenvolver nenhuma peça, que a Barrinha esteja dando que tá melhor aqui pras brancas. Mas pelo visto é porque eu tenho mais espaço aqui, né? E agora eu segui com o lance bispo A3 com a ideia de tentar eliminar o defensor da casa de F5. E aqui o meu adversário pensa o seguinte, para um pouquinho. Me ensinaram no xadrez que na abertura você tem que desenvolver as peças. Olha o quanto que eu já desenvolvi, olha esse cara aqui não desenvolveu nada. Não desenvolveu nada. Me ensinaram que você tem que fazer o quê? Desenvolver as peças e depois fazer o roque. Mentiram pra você. Bispo D6 e a dama dele tá presa, simples assim, depois de 13 lances de peão. No lance 15, eu tô ganho. A dama dele tá presa agora. Isso porque ele foi seguir o manual. Foi colocar o rei dele em segurança. Porque aqui dá pra até entender, ele pensou o seguinte. Eu não vou fazer o roque na ala do rei porque ele vai me estourar um ataque violento lá. Então eu vou proteger o meu rei na ala da dama. Mentiram pra você. Pá, bispo D6 aqui. E a dama dele tá fora do jogo agora. E ele seguiu e ele decidiu seguir jogando, né? Aqui ele falou o seguinte, cara... Não é possível, o cara fez 13 lances de peão, alguma hora ele vai fazer alguma besteira aqui, né? Então dama toma, peão toma, e agora ele seguiu com o cavalo G8. E agora eu tenho que jogar pra valer, né? E o que a gente procura aqui? Um alvo na posição, bispo H3, imediatamente reforçando tanto F5 quanto o ataque lá em E6. Aqui nós temos bispo por peão, cavalo em E2 traz a proteção pro peão de F4, cavalo E7 e aqui sim o roque. Cavalo em F6 foi jogado, cavalo D2 lutando aqui pela casa central e aqui H5 tentando abrir a posição. Não posso permitir, por isso G5, um lance que ataca o cavalo e ao mesmo tempo ataca o peão G6, força ele a jogar o lance cavalo G4 e aqui então eu decidi capturar esse cavalo e jogar com o cavalo aqui em G3 de maneira a atacar o peão de G4 e eu vou possivelmente atacar também aqui o peão de G6 e o meu cavalo fica numa boa casa, né? Aqui cavalo em F5, um excelente lance dele. E esse lance aqui, ele visa unir os peões dele, né? Ele pode capturar até com o peão de G de repente. E vai unir os peões dele e ele tem a esperança de algum ataque ali na ala do rei. Eu segui com dama por G4 e agora a torre H4. Esse lance aqui me fez pensar bastante, porque eu tava pensando em tomar aqui, depois tomar lá. Só que o problema é que minha dama cai com cheque. Eu tava pensando em alguma maneira de sacrificar minha dama, devolver material e sair melhor, sair no final vencedor, né? E aqui então eu fui para a seguinte ideia, dama em F3 primeiro, onde a minha dama agora está protegida por várias peças, e depois de torre H3, que era o que eu imaginei que ele ia jogar mesmo, agora sim eu posso devolver a dama para ganhar material, tirando proveito de que eu capturo o bispo com cheque. Por isso cavalo toma, a torre toma primeiro o cavalo por D6, esse lance vem com cheque, e depois de torre toma, cavalo por F3, e aqui eu tô numa posição com uma torre a mais, completamente ganha, né? E aqui ele jogou mais um pouquinho, tá tentando jogar aí mais um pouco, eu fui, criei o meu peão passado, agora tô ameaçando aqui o duplo, posso até dar o duplo agora, mas aqui eu não tenho pressa, então ele não tem o que fazer mesmo, então aqui rei G2, passar as torres, vou avançar o peão e vou promover, né? Não tem como evitar, a verdade é essa. Por isso, depois de rei G3, o NM Kirk abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais, pessoal. Essa partida, depois que eu fiz os 13 lances de peão, eu falei, eu preciso vencer essa partida, né? Preciso vencer. Daí ele perdeu a dama, e aí eu tinha certeza que eu tinha condições ali de ganhar a partida. Claro, poderia ter acontecido um erro, alguma coisa, mas felizmente concentrei, foquei aqui. E deu pra vencer, né? Mas eu queria mostrar pra vocês, não consegui nem chegar perto dos 17 lances de peão do Emil Joseph Teamer, mas, né, dado ali que as devidas proporções, eu tenho minha partida agora, por enquanto, de 13 lances. E aí, postem nos comentários, você já fez alguma partida com mais de 13 lances de peão, ou com 10, ou com 8? Qual foi a partida que você mais mexeu peões ali na abertura? E deu boa, né? É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui da partida e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!